Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Já vou avisando, esse é um exercício bem chatinho, tá bom, pessoal? Então, a gente vai fazer o que aqui? Vamos responder o item A até que é simples, mas o item B, pessoal, ele vai envolver essa equação de Nernst, tá? Então, eu vou explicar bem pausadamente pra gente e fazendo. Então pode ser que o exercício demore bastante tempo, mas vamos lá. Calcular a tensão produzida pela célula formada por chumbo e estanho com concentração igual a 1 mol por litro. Ou seja, nós temos, né, os dois recipientes, cada um com a sua solução respectiva de cada sal com a placa metálica, tá? Então, vou ter um sal de chumbo e a plaquinha de chumbo no lado, uma solução de estanho e uma plaquinha de estanho do outro lado. A gente vai o quê? Verificar quem vai perder e quem vai ganhar, tá? Então ele tá dando aqui, ó, os potenciais padrão de redução. Somente na A, tá vendo que a gente pode analisar, ó? Chumbo ganhando 2 elétrons, ele se transforma em chumbo e ele tem uma voltagem de menos 0,13, ou seja, eu tenho um potencial padrão de redução de menos 0,13. O estanho, ele também ganha 2 elétrons, se tornando estanho metálico, mas olha o potencial de redução dele, pessoal, é menos 0,14, ou seja, é menor do que o do chumbo, mas é 0,01 menor. Então, somente com isso daqui, pessoal, a gente pode ter que noção que o estanho oxida e o chumbo, ele reduz, ele vai ganhar nessas condições aqui, tá certo? E também nessa concentração de 1 mol por litro. Então, os recipientes que vai ter os nossos respectivos sais, tá bom? Então, pessoal, como é que a gente vai montar aqui? Ele tá perguntando, ele vai pedir, ó, indicar o cátodo, o anodo, o polo positivo e o polo negativo. Tudo bem. Pessoal, o que vai acontecer com o chumbo aqui? Ele vai ser o cátodo. Por quê? Porque ele está recebendo, tá? Os elétrons, ele está oxidando. Ou seja, ele é o cátodo, sofre redução. O meu polo negativo será o estanho. Por quê? Porque ele vai perder elétrons, tá? Então ele é o nosso anodo ou ânodo, tá? Tanto faz. Ele vai pedir o quê? Aqui, a gente indicou, mas ele vai pedir o cálculo de diferença de potencial. Mas também é super simples, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, porque a B vai demandar um espaço maior e uma explicação maior. Então vamos escrever aqui, ó. Nós temos o cátodo, né? Então nós temos o polo positivo, que é o cátodo ou cátodo. O que acontece com ele, pessoal? O chumbo, o cátodo, ele reduz, ou seja, ele ganha os elétrons. Então, eu não mexo na equação. Por quê? Porque os elétrons estão nos reagentes. Tá bom? Eles estão nos reagentes. Então, ele está reduzindo. Tá vendo que o potencial padrão dele é menos 0,13? É menos 0,13. Eu vou fazer um cálculo um pouquinho diferente aqui, tá, pessoal? Mas a gente pode utilizar aquela fórmula. Variação de potencial padrão é igual potencial padrão de redução do maior menos o menor. Dá pra gente calcular isso, tá bom? Aqui, pessoal, vai ficar... Eu vou manter a voltagem, tá? Que é de menos 0,13 o quê? Volts. Enquanto o nosso anodo, eu tenho o quê, ó? Eu tenho o estanho oxidando. Tá vendo que o estanho aqui, pessoal, é o potencial, essa equação aqui é do quê? De redução. Se o estanho está oxidando, o que a gente vai ter que fazer com essa equação? Inverter. Nós teremos que inverter ela, tá? Então vai ficar assim, não vai, ó? Estanho... Se ele está oxidando, os elétrons têm que estar nos produtos. Então, nós temos exatamente isso daqui, certo? Só que o potencial padrão, pessoal, se nós invertemos a equação, nós também temos que inverter
o sinal do potencial padrão. Então, em vez de ficar menos 0,14, vai ficar mais 0,14. Fazendo isso, nós temos a equação global. Então, ó, 2 elétrons nos reagentes, 2 elétrons no produto. Como que vai ficar aqui? Então vai ficar, ó, chumbo 2+, mais o estanho metálico vai reduzir o chumbo mais o cátion de estanho. Só que toda essa conta aqui, pessoal, a gente vai ter que fazer aqui, ó, da voltagem, não vai? Menos 0,13 mais 0,14 vai me dar quanto essa encrenca? Vai me dar mais 0,01 volts. Então essa pilha funciona porque está positiva. A gente descobriu a equação, né? Descobrimos a equação e a voltagem. Se nós tivéssemos pego essa fórmula aqui, né, que a gente sempre está utilizando, variação do potencial de redução é potencial de redução do maior menos potencial de redução do menor. Só para fazer o cálculo de voltagem, certo? Então a gente vai pegar aqui, ó. Nós não sabemos. O maior, quanto que é? Não é menos 0,13? Então, ó, menos 0,13 volts. Menos, qual que é o menor? Não é menos 0,14 volts? Menos com menos, mais. Então, ó, variação vai ficar menos 0,13 volts mais 0,14. Mesma coisa, também podemos fazer dessa forma, tá, pessoal? A primeira que eu fiz. Aqui vai me dar uma variação de potencial mais 0,01 volts, tá bom? Então a gente calculou a variação, indicamos o cátodo, indicamos o anodo, quem é o polo positivo e quem é o polo negativo, tá bom? Agora, pessoal, muita atenção, ó, presta atenção aqui, ó, tá bom? Ó, presta atenção aqui, que agora vai ser um pouco chato. Porque o que ele vai pedir? Calcular a tensão produzida pela pilha anterior, no item A, quando a concentração de íons chumbo 2+, for igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. E a de estanho, SN2, né, o cátion, igual a 1. Então, pessoal, qual a diferença? A gente vai ter que utilizar essa equação de Nernst, tá? Qual é a diferença que temos aqui no item A para o item B? A concentração. Tá vendo que a concentração do estanho é 1 mol por litro? Se é 1 mol por litro, pessoal, nós iremos manter esse potencial de redução. Enquanto do chumbo eu tenho uma concentração muito inferior. Se eu tenho uma equação muito inferior, ele pode mudar aqui o potencial padrão. Por quê? Porque eu vou ter menos, tá? Menos espécies ali para reduzir. Então, a voltagem dele, o potencial, vai dar uma mudadinha aqui, tá? Agora, pessoal, que fórmula que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, pessoal. Eu vou escrever ela, tá vendo que eu tenho uma fórmula na outra. Eu vou escrever uma só, tá? Para ficar fácil para nós. Eu vou escrever essa segunda aqui, ó. Essa aqui, tá? Então eu tenho, ó, variação de potencial padrão é igual isso aqui, tá certo? Então, só para a gente escrever aqui, para ficar mais fácil os cálculos. Variação de potencial padrão é qual aqui? Que eu vou pegar de redução menos, ó, 0,059 dividido por número de mols, mas nesse caso é de elétrons que vai participar. Ambos são 2, então o N aqui é igual a 2. Vezes o log do quociente reacional, tá? Aí você fala, nossa, que encrenca. Na realidade não é tão difícil, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, vou até escrever de um azul mais escuro para a gente dar uma diferenciação de um para o outro. Nesse caso, a gente só vai analisar o chumbo, tá? Por que só o chumbo? Porque ele tem a concentração que variou, tá? Do item B para o item A.
Eu tinha 1 mol por litro, não tinha? Então, ocasionou a reação, o chumbo reduziu, eu fui retirando o chumbo da solução, certo? O chumbo 2+ foi reduzindo, então eu diminuí a concentração dele, tá legal? E o que aconteceu? Tá? Eu tenho uma concentração menor. Então, pode ser que vai variar, tá bom? Pode ser que vai variar a voltagem, o potencial dele. Tá certo, pessoal? Então, a gente pode escrever também até assim, ó, a fórmula. Variação, né? O potencial do meu eletrodo, que é o potencial aqui, ó, ou potencial da pilha, que a gente vai calcular somente do eletrodo de chumbo. Então, nós temos o potencial de redução dele, menos 0,059, que é da equação de Nernst, dividido pelo número de mols, só que é de elétrons, dividido pelo quociente da reação. Pessoal, nós temos o E aqui? Não temos. A gente vai calcular pela concentração diferente, tá bom? Temos o potencial padrão do chumbo? Temos, que é menos 0,13 volts. Então, a gente vai manter esse resultado aqui, ó. Menos 0,13. Lembra, né? Lembre-se que esse é o potencial do chumbo. Mas como variou, após a reação, variou a concentração. Não podemos esquecer disso, tá? Vai ficar como, ó? Menos 13, que é o potencial dele, menos 0,059 dividido por 2 vezes log do quociente reacional. Mas como que a gente calcula esse quociente reacional, pessoal? O quociente reacional a gente vai colocar da seguinte maneira. É sempre a concentração, tá? Nesse caso. Isso aqui, ó. Vamos colocar entre parênteses. Vou até puxar aqui, ó. Vai ficar a concentração do estanho 2+. Se é um quociente, tem que ser dividido pela concentração de quem? Do chumbo 2+. Isso se chama o quociente reacional, que é o quê? Tá? É sempre a concentração, aqui no caso, de quem oxida dividido por quem reduz. Nesse caso, mas lembrando, a concentração de chumbo está sofrendo variação. Então, como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu posso pegar e até abrir parênteses aqui, né? Ó. Então, vai ficar, qual que é a concentração molar do estanho 2+, não é 1. Então, 1 dividido por 10 elevado a menos 3, que é a concentração do chumbo nessa condição. Lembrando que a gente está calculando a tensão dele, tá? Agora a gente tem bastante dados aqui, né, pessoal? Mas vamos calcular. Então, vamos aqui, ó. Potencial, né, do eletrodo, menos 13, menos 0,13, desculpa, tá? Vai ficar como, ó? Menos... Quanto que é 0,059 dividido por 2? Pega a calculadora aí, pessoal. Vai me dar um valor de 0,0295 vezes o log. Pessoal, toda vez que eu tiver isso daqui, eu posso fazer de forma direta. Se vocês pegarem a calculadora, vocês vão fazer log, abre parênteses, 1 dividido por 10 elevado a menos 3. Você vai chegar no resultado. Mas, quando nós temos uma fração e você não tem a calculadora, nesse caso, você pode fazer de que maneira? Eu posso inverter essa fração e colocar a base 10 aqui em cima? Eu posso. Se eu inverter essa fração, o que acontece com o meu expoente? Vai ficar 10 elevado ao cubo. Eu mudo o sinal, eu inverto o sinal. Tá legal? Então vai ficar como? Vamos reescrever aqui, ó. Tá vendo que eu tô fazendo bem o passo a passo, pessoal? Menos 0,13 menos 0,0295. Qual que é o log de 10, né, na base 3? Nesse caso aqui, base 3, ó, desculpa. Log na base 10. Log de 10 elevado a 3, pessoal, é o quê? É o valor do expoente. Tudo que for na base 10
vai ser o expoente. Ou seja, log de 10 elevado a 3 vai ser 3. Certo? Agora a gente continua os cálculos. Aqui, ó. Então nós temos o que aqui, ó? Menos 13, menos 0,13, desculpa, pessoal. Menos, quanto que é 0,0295 vezes 3? Vai me dar um valor, pessoal, de 0,0885. Isso aqui, fazendo essa conta, vai dar o quê aqui, ó? Vai dar em torno de menos 0,2185 volts. Opa, o que aconteceu aqui? Eu posso até adotar, pessoal, para ficar com duas casas, menos 0,22 volts. O que isso está me fornecendo de informação? Pessoal, através da equação de Nernst, nós descobrimos que quando se reduz a concentração de íons chumbo, nesse caso, minha tensão muda. Tá vendo que a voltagem dele diminuiu e ficou menor que a do estanho? Eu calculei, eu achei, ó. Calculamos. Por quê? Por que eu não calculei do estanho? Porque a concentração do estanho se manteve. Se ela se manteve, é o potencial padrão. Sempre vai ser por mol, tá? Mas mudamos a concentração do chumbo. E é aí que tá a diferença. Tá certo? Então, pessoal, a gente tem que ficar muito, mas muito esperto nesse caso. Então, a gente calculou a concentração dele aqui, tá? O potencial do eletrodo dessa pilha com a concentração diferente. Tá vendo que aqui inverteu? Como que ficaria se nós tivéssemos que montar? Inverteria os polos. O polo negativo seria o chumbo, porque ele iria oxidar com essa voltagem, enquanto o estanho ia reduzir tendo essa voltagem. Tá vendo que a gente muda a interpretação? Então, a concentração, pessoal, influencia diretamente no resultado, tá? Então, se nós fôssemos escrever, como que ficaria essa segunda equação? Vamos escrever do mesmo jeito, ó. O catodo, que é o meu polo positivo, seria o estanho, né? Então, ó, ele estaria reduzindo. Então, eu tenho aqui, ó, SN ganhando os elétrons, certo? Mais 2 elétrons, se transforma em estanho, menos 0,14 volts. Enquanto no meu polo negativo, o meu chumbo que vai oxidar, vai ficar como, ó? Então vai ficar chumbo, Pb2+, mais 2 elétrons. Só que eu não tive que inverter a minha equação do chumbo. Eu vou inverter também o sinal da voltagem. Mas não podemos esquecer, não é esse potencial padrão. É esse aqui, tá? Temos que tomar muito cuidado, pessoal. Por quê? Porque a concentração é diferente. Agora, só fazer isso aqui, ó. Então nós temos, ó, 2 elétrons nos reagentes, 2 elétrons no produto. SN mais, aqui é SN2+, tá, pessoal? Desculpa. SN2+, mais o meu chumbo vai doar os elétrons para o estanho e vamos oxidar o chumbo e reduzir. Como que vai ficar essa conta aqui? Quanto que é menos 0,14 mais 0,22? Nós faremos desse jeito aqui, não é? Então vai ficar mais 0,08 volts. Então eu posso utilizar dessa forma? Posso utilizar dessa forma. Se nós utilizarmos a forma de variação de potencial, mesmo esquema. Então, ó, variação de potencial padrão nada é mais que o quê? Ó, o maior menos o potencial de redução do menor. Então, nós temos variação do potencial padrão, que é o maior, não é menos 0,14?
porque nesse caso das concentrações, o estanho vai ter o potencial maior. Menos 0,22 volts. Menos com menos, mais, né, pessoal? Então, ó, menos 0,14 volts mais 0,22 volts. Vai dar quanto? Variação do meu potencial padrão igual a mais 0,08 o quê? Volts. Entenderam? Já tinha avisado, esse exercício é sim chatinho. Tá bom, pessoal? Então vocês podem entender, pessoal, que nós podemos calcular a variação aqui de potencial padrão de dois jeitos. Ou através da fórmula que nós temos aqui, ou pela própria equação. Mas não se esqueçam, tá vendo que a primeira eu inverti? Se eu inverto a equação, porque ó, aqui é uma equação de redução, mas nós vimos que o primeiro, ó, ambas com a mesma concentração, o que acontece? Eu tenho que inverter uma delas. Se eu inverto, automaticamente eu também inverto o sinal do meu potencial de redução. Então, se ele é negativo, ele vira positivo. Se ele fosse positivo, ele viraria negativo. Tá certo? Então, não podemos nos esquecer disso de jeito nenhum. E a equação de Nernst, que é chatinha, tá? Então, vocês entenderam mais ou menos como que é essa parte? Então, nós calculamos o quociente de reação. Se fosse nessas condições, é o de quem oxida dividido pelo que reduz. Mas lembre-se, a concentração aqui é extremamente baixa. Então, isso aqui, pessoal, a gente calcula como se fosse após esse término. Tá bom? Ou a gente faz uma nova com essa concentração bem baixinha. A gente vai ver que vai inverter a tensão. Tá legal? Pela concentração. Aí vai ter como se entrar em equilíbrio. Tá legal? Então, pessoal, sem mais delongas, que eu já tomei muito tempo, porque é um exercício extremamente chato. Tá certo? Mas espero que vocês tenham entendido. Se você prestou atenção, vai estar aí. Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, hashtag exatamente o hashtag potencial de redução. Tá com dúvida? Deixa nos comentários, que é extremamente importante para eu tirar as dúvidas de vocês. Eu tenho que agradecer quem tá tirando as dúvidas, tá? Fica aqui meu muitíssimo obrigado. É tanto comentário, tanta dúvida que eu acaba não tendo tempo suficiente para responder a todos. Eu agradeço imensamente quem já está respondendo, tá? Muito obrigado mesmo. Eu verifico as respostas assim que aparece a notificação para mim. Tá certo? Eu reforço o convite para você ser membro, que você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui postados no canal e também vai ajudar a crescer bastante aqui, trazendo o conteúdo de qualidade. Quer que eu grave outro tipo de vídeo? Uma aula, uma curiosidade, uma série, seja o que for, do mundo da química ou do mundo da ciência, coloca aí nos comentários, pessoal, que assim que eu visualizar, eu já começo a gravar os vídeos para vocês também, tá bom? Então, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço e valeu!